Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de história hoje. Então, hoje nós vamos fazer a continuação ali das páginas do livro, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura africana. Então, iniciamos lá na página 188. Então, cultura africana. A África sempre foi um continente ocupado por vários povos e culturas. Em cada região do território africano, por exemplo, fala-se uma língua, né? Cada território, cada região fala uma língua diferente, não são todas iguais. Os costumes e as crenças dos milhares de etnias africanas também são diferentes. Veja alguns exemplos. Na primeira foto ali, nós temos os festejos religiosos tradicionais em Benin, na África, de 2014, né? E na outra foto ali, é um grupo dos Maasai, durante a tradicional dança na Tanzânia, na África, em 2014. No mesmo ano, duas culturas diferentes, né? Uma é dança e outra é o festejo religioso, mas não é dança, né? Até a vestimenta dele está diferente e tudo. A grande maioria das pessoas desconhece a pluralidade de grupos, povos e culturas africanos. A história da civilização africana quase sempre foi escrita por europeus. A riqueza cultural e a memória desses grupos não foram consideradas para os europeus. Eles eram todos iguais. Então, os europeus achavam que eles eram todos iguais, mas não é verdade, né? Essa diferença cultural não foi respeitada. Eles se julgaram superiores aos africanos e também a outras culturas, como a dos indígenas, americanos e asiáticos. Atualmente, os diferentes povos africanos se empenham muito na preservação da cultura e da tradição dos seus antepassados. A África é um continente com uma longa história, porém pouco conhecida. A África é um continente com uma longa história pouco conhecida. Mas isso está mudando. Cada vez mais os africanos escrevem a história de grupos e povos que são importantes para a identidade africana. Escrever a história desses povos é a melhor maneira de preservar e garantir que a cultura africana continue viva entre as futuras gerações. Então, aqui eles tentam buscar que a cultura fique viva, né, entre as gerações, porque senão é uma coisa que vai se perder, né? Então não vai ter mais, tipo assim, vai ter uma geração que nem vai conhecer as culturas africanas. Então, embaixo ali da primeira foto, desculpa, a primeira foto é uma criança pintada na tribo Mursi, na Etiópia, na África. A outra é uma máscara usada em cerimonial Burkina Faso, na África. E a outra é uma máscara da sociedade Miguel, no século XIX, usada em eventos cerimoniais, no Gabão, na África, tá? Então, as três pinturas diferentes. Aqui é uma pintura numa criança e nas outras foi utilizado máscaras. Então, a cultura africana. A cultura africana é vasta e diversificada, dotada de uma enorme riqueza imaterial. Fator que se explica tanto na diversidade de etnias presente na África, quanto pela influência dos povos do Oriente Médio europeus, que tiveram contato com os africanos ao longo da história. A combinação dos fatores migratórios da colonização europeia e da diversidade étnica no interior do continente fez com que a África seja atualmente um continente em que se fala vários idiomas e cultua-se várias religiões, e que se caracteriza por ser pluricultural, que são uma quantidade de pessoas com diversos idiomas, religiões, então ela fica pluricultural. O continente africano pode ser dividido geopoliticamente em duas grandes faixas de terra. A África saariana, que é a região norte, e a subsaariana, que é a região sul. Ambas são regiões de diversidade cultural, mas a porção sul do continente é mais diversificada e contém a maior parte da população,
do que na região norte, tá? A região norte, a saariana, manteve ao longo da história contatos forçados e espontâneos com povos fenícios, turcos, árabes, romanos, gregos e do Extremo Oriente. Ela é situada numa área árida, logo acima do deserto do Saara, e é composta por países como Egito, Marrocos, Tunísia, Líbia e Argélia. Então, ela faz parte, a norte, faz parte ela fica bem próximo ao deserto do Saara. Então, é uma região árida, sem muita chuva, tipo assim, um solo diferenciado, entendeu? Vivem nessa porção de terras cerca de 30% da população do continente. E a maioria desses habitantes cultua o islamismo, que é mais perto do Islã, né? Que é a religião islâmica, seguida por uma minoria cristã. As pessoas que lá vivem têm traços fenotípicos peculiares, oriundos da mistura entre os povos do Oriente Médio, negros e brancos. Então, elas têm um jeitinho, um semblante diferente do que a gente conhece bastante. Oriundos da mistura, sendo que elas não são brancas como os naturais da Europa, ou negras como os povos naturais da África. Então, elas são uma mistura, tá? Então, elas não são nem brancas nem pretas, né? Então, é uma mistura das duas. Atualmente, há uma grande parcela da população do sul da África que mantém as suas raízes e cultura, as religiões tradicionais. Mas também há um número expressivo de muçulmanos e cristãos vivendo na região, o que causa conflitos religiosos, oriundos de preconceito, da intolerância, sobretudo por parte de cristãos e muçulmanos. Então, os muçulmanos, ele tem a religião deles e às vezes eles têm preconceito com os cristãos e a mesma coisa vice-versa. Os cristãos têm preconceito com os muçulmanos. E daí causa esse conflito, né? Hábitos e costumes. Dentre os povos do norte do continente, destacam-se os hábitos e costumes tradicional islâmicos, pois nessa denominação religiosa é predominante por lá. É comum nas sociedades, sobretudo na egípcia e a marroquina, a prevalência do uso do véu para as mulheres muçulmanas, aquele lá que só fica o olho de fora, né? Tipo, que passa o véu ali. E a instituição de um modelo patriarcal de família, baseado nos costumes do islamismo. As artes plásticas dos povos africanos do sul desenvolveram diversas formas artísticas ligadas principalmente às suas religiões. Trata-se de artefatos como máscara, trançados de corda, estatuetas e outros, esculpidos em madeira ou pedra, ou confeccionado com tecidos, né? O simbolismo dessa forma artística remete às divindades ou a elementos do cotidiano, que têm significados diferentes para cada povo, né? Representado no sagrado, profano ou ações que fazem parte da cultura. Então, essas aqui são aquelas máscaras, né? Que essa ela trata já de como máscaras e estatuetas, que ela entra num consenso só, né? A música e a dança fazem parte da cultura tribal africana, embasadas por um ritmo marcado por um instrumento de percussão. As danças africanas geralmente têm ritmo e compasso rápido, né? Tipo um batuque, o que permite variações e movimentos diferentes. Esse daqui é o principal instrumento que eles usam para fazer essa musicalização e a dança. Então, é o atabaque, é o principal. Eles que fazem mesmo isso. Ele é revestido de couro, então ele tem essa parte de madeira e esses trançados de corda. E ele dá um som de batuque dentro. E é isso por hoje, tá? Daí tem atividadezinha lá no plural para vocês fazerem. Tem uma atividade lá sobre a aula. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof, tá? Faz a atividade do plural e não esquece a caligrafia. Beleza, gente? Beijos, fiquem bem e até amanhã.